Jeremias 2, de 5 até 7. 5, 6 e 7. Então vamos lá. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim? Olha a pergunta do Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim? Ele está se referindo àquelas pessoas que saíram do Egito e que vieram para a terra prometida. Ele está mencionando nesse texto, fazendo uma referência a estes do passado, que viram as maravilhas de Deus no deserto e depois se descambaram para caminhos distantes dos eternos caminhos do Senhor. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Então aqui, nesse primeiro momento, o que Deus está falando com Jeremias? Lembra a esse povo que eles tiveram o meu cuidado no passado. Eu fiz por eles grandes maravilhas ao longo desse tempo. E até dei para eles uma terra especial. Eles entraram na terra. E ao entrar na terra, eles transformaram a minha herança numa abominação. Agora você vai aí, por favor, para o verso de número 11 até o 14. 11, 12, 13 e 14. Houve alguma nação, olha, agora ele vai comparar Israel com outras nações. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum valor, de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males, e na minha versão anterior diz: porque dois crimes cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rachadas, rotas, que não retêm as águas. E aí, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio ele a ser presa? Acaso Israel era escravo? Não. Por que então tornou-se presa? Por que então tornou-se escravo? É até o 14 aí. Então Deus fala com Jeremias, diz para eles que eles me deixaram o manancial das águas caudalosas, das águas límpidas, das águas boas, e escolheram construir para si cisternas furadas, cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as águas, que não têm nenhum valor. Então o que Jeremias está dizendo? O meu povo fez uma escolha insensata, deixou os mananciais das águas, representadas pelo Senhor, e foi escolher fazer para si cisternas. Então o povo queria a água, mas ao invés de preferir a água de Deus, preferiu construir uma cisterna para captar de alguma maneira a água que ele mesmo podia juntar e podia controlar. Então aí estão dois pensamentos distintos. O primeiro pensamento é o pensamento da abundância, mananciais de águas eternas e infinitas. E o segundo pensamento é o pensamento da restrição, da limitação, da escassez. Construir uma cisterna mal construída, ainda rachada, que não retém água nenhuma, que produz
a servidão, que produz a desolação. Enquanto que aqui abandonaram o que produz a vida, o que produz a saúde, o que produz a bênção. Então esse era o cenário que Deus mostrou para o Jeremias. Olha aí, Jeremias, esse povo que eu abençoei, esse povo que eu conduzi pelo deserto, esse povo que eu fiz entrar na terra prometida, esse povo mesmo, quando entrou na terra, ao invés de cumprir os propósitos para os quais este povo foi criado, esse povo desistiu, transformou a minha bênção em desolação, em abominação. Então, eles fizeram mais ou menos isso, Jeremias. Eles abandonaram os riachos, os rios de águas vivas, os mananciais das águas vivas, e foram atrás de construir cisternas rotas. Ele disse, isso sabe o que significa? Eles deixaram a relação com Deus poderoso e foram atrás de ídolos que não têm nenhum valor. E eles mesmos se tornaram sem valor por causa das escolhas erradas que eles acabaram por fazer. Aos meus olhos, eles fizeram a inversão dos valores. Eles trocaram os meus valores e princípios, a minha revelação, a manifestação do meu cuidado, os meus ensinos, por ídolos. Introduziram esses ídolos no ambiente que eu dei a eles. E ao fazer isso, eles tornaram aquilo que era nulo e sem nenhum valor, em nulidade para a sua própria vida, ou seja, tornaram-se inúteis dentro do propósito para os quais eu os havia trazido, construído e separado para eles. Então, aqui outra vez se manifesta o pensamento da possibilidade versus o pensamento da impossibilidade. O pensamento da abundância, da prosperidade versus o pensamento da limitação, da restrição. E isso se manifestou na vida de 12 pessoas que Moisés mandou procurar a terra prometida e fazer uma avaliação. Entre esses estavam 2, chamados Josué e Caleb, e os demais 10. Eles foram lá para avaliar a posse da terra prometida, que era uma promessa de Deus, que era algo que Deus disse, vou dar a vocês. A terra é de vocês por promessa. Os 12 foram lá, saíram do meio do deserto ali, das proximidades, atravessaram o Jordão, foram lá. Quando chegaram lá, viram a terra, fizeram suas avaliações, analisaram tudo e voltaram com o relatório. Mas o relatório tinha 2 partes. 10 dos mensageiros apresentaram um relatório extremamente negativo. Era como se a terra fosse uma cisterna rachada que não podia reter as águas. Então eles disseram, lá é uma terra, tem muita coisa boa, mas ela tem muita gente forte, ela tem muita coisa poderosa, nós não temos a menor chance de conseguir. Olha aí o pensamento da restrição, é impossível, nós não temos possibilidade, nós não temos condições, nós não temos força, não temos poder, não temos nada que nos garanta uma vitória. 10 falaram assim. 2 foram dar o relatório, Josué e Caleb. Olha, a terra realmente é muito boa, lá tem gigantes, lá tem muita gente com as quais nós vamos ter que nos confrontar, mas a grande verdade é que aquela terra é uma promessa de Deus, e nós achamos que com a graça e o poder de Deus, o pensamento da possibilidade aflorou, e eles disseram, nós temos todas as condições de entrar lá e possuir o espaço que nos convém, porque foi o espaço que Deus resolveu para nós, reservou para nós, e nós vamos conquistar. Então aí estão 2 pensamentos distintos. 10 pessoas disseram, não pode, não é possível, não tem condições, não vai dar certo, é muito difícil, é muito complicado. 2 disseram, é possível, nós vamos conseguir, nós temos chance, e temos Deus que nos prometeu isso. Quem que vocês acham que prevaleceram nesse negócio? Os 10 que eram visão restritiva e negativa, ou os 2 que tinham uma visão positiva e construtiva embaixo do poder e da graça de Deus? Os 2. A terra não era diferente.
A terra era a mesma, os problemas eram os mesmos, os obstáculos eram os mesmos, as dificuldades eram as mesmas. O que era diferente? A mentalidade de quem estava olhando a possibilidade, a oportunidade. 10 olharam e disseram: não tem condições. 10 olharam dizendo: não vai dar certo. 10 olharam e disseram: vamos voltar para casa e ficar no deserto. 2 disseram: nós viemos até aqui porque Deus foi conosco. Nós viemos até aqui porque estamos debaixo da unção do poder de Deus para irmos conquistar aquilo que Deus nos prometeu. E eles foram lá e entraram na terra prometida. E estão lá até hoje, com bomba de todo lado, mas estão lá até hoje, no espaço que Deus lhes concedeu. Então eu separei algumas coisas aqui para nós. A diferença entre o manancial das águas vivas e as cisternas rotas que não retêm as águas. Isso tem que ficar claro para nós. O que simboliza a nossa vida? O que simboliza o nosso pensar? O que simboliza aqui a nossa maneira de ver as coisas ao nosso redor e o mundo à nossa frente? Mananciais de águas vivas ou as cisternas rotas simbolizam a nossa maneira de ver o mundo ao redor? Como um conjunto de impossibilidades, de dificuldades, de limitações. Então eu vou separar aqui alguns pontos para você avaliar a sua própria maneira de ver o mundo ao seu redor, está bem? A cisterna é transitória, o manancial é perene. Então, quando você pensa numa cisterna, quando você quer construir uma cisterna, você acha que a sua capacidade é só uma cisterna, você está pensando em algo transitório, passageiro, pontual. Mas o rio é perene. Você tem que pensar numa coisa de longo prazo, de longo alcance, para que você construa algo que não seja apenas algo pontual e que esteja comprometido, porque não construiu nem aquilo bem, deixou rachado. E o que você esperava conseguir dali não consegue, porque vaza pela rachadura, porque não foi bem construído, porque não foi bem estabelecido, porque a escolha foi insensata. A escolha não foi aquela que Deus queria que você tivesse, porque quando Deus salvou a sua vida, Ele disse que você devia ir até os confins da terra e não até a próxima esquina. Por quê? Porque Ele queria que você tivesse uma visão ampla, uma visão criativa, uma visão abrangente, uma visão muito maior do que as suas possibilidades limitadas, porque as possibilidades limitadas é que faz a gente construir uma cisterna arrebentada, mas as possibilidades mais amplas nos inspiram, nos motivam, nos desafiam e faz a gente perceber que não é apenas a nossa força que conta, mas o Deus poderoso que é o manancial das águas vivas. Ele diz: não me deixe, não me troque por cisternas rotas, olhe para mim, trabalhe comigo, a minha mente é ampla. Eu comecei esse projeto construindo o mundo a partir da minha palavra, que chamou da face do abismo este mundo e trouxe este mundo à existência e nos colocou ali como habitantes daquele mundo para administrá-lo, conduzi-lo, construí-lo e fazer que ele fosse povoado com a mente de Deus que o construiu e nos entregou esse mundo. Então nós temos que ter essa percepção que nós não somos construtores de cisternas rachadas, nós somos construtores de projetos que se identificam com rios de águas vivas. Perguntar para vocês uma diferença, eu acho que vocês vão ter muita dificuldade de fazer a distinção, mas vou fazer um desafio. O que você acha mais importante na sua percepção, assim, do ponto de vista dessas duas coisas, assim? O rio Amazonas ou uma cisterna rachada no fundo do seu quintal? O que você preferia? Matar a sua sede, suprir sua necessidade no rio Amazonas ou numa cisterna furada que não retém as águas? Qualquer um de nós, eu prefiro
matar a minha sede no rio Amazonas do que depender de uma cisterna rachada que não retém as águas. Mas por que eu fico com a cisterna rachada e deixo de lado o rio Amazonas? Porque eu faço escolhas, eu tomo decisões, a minha mente me conduz à prática de algumas coisas. Então o que eu queria hoje? Chamar atenção para isso que Deus mandou Jeremias chamar a atenção do povo. Que mal vocês encontrarem em mim para deixar a visão ampla das coisas, para ir atrás de ídolos que restringem a vida de vocês. Porque vocês não abrem a visão para perceber que vocês têm um manancial nas mãos, mas preferem viver de cisterna rachada. É um desafio muito grande, não é não, irmãos? Mas enquanto a gente não se converter é mudança de mente, e quando a gente não tiver uma metanoia, a gente pode se acostumar com a rachada, com a cisterna rachada, e construir um discurso: não posso, não consigo, é difícil, ninguém me ajuda, e vai por aí afora. E de repente Deus pode colocar uma visão nova no seu coração, e você dizer assim: puxa, tem coisas que eu ainda não pensei, mas que eu posso pensar, tem possibilidades. Então o pensamento da escassez vai sendo trocado por um pensamento das possibilidades, das oportunidades. Disse uma vez um homem que o mundo é tão cheio de oportunidades que a gente tem dificuldade de abraçar uma, porque tem tantas que você fica perdido. Então você não tem que abraçar todas as oportunidades, você tem que escolher uma, duas, focar nelas e dedicar-se a elas, como se elas fossem o seu manancial das águas preciosas. Senão você corre o risco de ficar correndo atrás do vento, como disse Salomão, e você não tem nenhuma consequência positiva, porque você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então Jeremias tinha que dizer ao povo: vocês abandonaram o manancial das águas vivas. Eu fiquei vendo em João capítulo 7, versos 37 e 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Tem nada a ver com cisterna rachada, tem nada a ver com cisterna furada, tem nada a ver. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não é do interior de Deus não, mas do seu interior, porque Deus já te abençoou, já o Espírito Santo dele está habitando em você, já a palavra dele está morando em você. Então quem crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, é crer nele como diz as Escrituras. Então ele diz assim: rios de águas vivas fluirão. E rio de água viva é pensamento da possibilidade, é pensamento da abundância, é pensamento de que as coisas nas mãos do Senhor vão frutificar. Não é aquela sensação de que é uma cisterna que eu vou botar água, ela vai vazar e eu não vou ter, eu não vai conseguir, não vou poder, não tem jeito. Tem que ter uma mudança nesse negócio. A gente tem que olhar a possibilidade que Deus coloca diante da gente. E a gente precisa construir algo a partir da compreensão das Escrituras e da certeza de que Deus em Cristo Jesus habita em nós. Por isso que rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Lá no Velho Testamento, um profeta certa feita: você recebe o seu salário num saco furado, bota em cima, vaza embaixo. É a imagem da cisterna rota. Não pode. Tem que parar. Senhor, me dá inteligência. Senhor, me dá sabedoria. Me habilita com o pensamento de Josué e de Calebe. Expulsa da minha cabeça aquele pensamento dos outros 10. Um com Deus é maioria. Vai nessa fé. Acredita que Deus é um manancial poderoso. Outra coisa, olha, Apocalipse, por exemplo, capítulo 7, verso 17, diz: o Cordeiro de Deus
lhes guiará às fontes das águas. O Cordeiro de Deus lhe guiará aos mananciais das águas. Então nós temos o Cordeiro de Deus para nos guiar. Então não podemos ser guiados pela mentalidade do mundo, não podemos ser guiados pelas mentalidades que mostram as nossas impossibilidades, as nossas impotências, as nossas incapacidades, a nossa pobreza. Não, temos que ser guiados pelo Cordeiro que nos conduz às águas cristalinas, rios de águas vivas. É a voz de Deus que tem que predominar na nossa cabeça. É a voz de Deus que tem que motivar o nosso coração. Você não nasceu para ser rabo, nasceu para ser cabeça. Você, diz na Bíblia, né? Nasceu para ser cauda, mas ser cabeça. Por mais que isso possa parecer estranho, na verdade, você nasceu para ser intérprete do poder de Deus na sua vida e na vida ao seu redor. Isso é importante para você. Ah, mas o senhor está falando isso porque o senhor não sabe os meus problemas. Não sei. Mas não sou eu que tenho que saber, é Deus que tem que saber. Diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus, porque assim você envolve os seus problemas com Deus e Deus com os seus problemas, e diz assim: Senhor, eu sou aqui um instrumento nas tuas mãos, eu quero levantar de manhã, e desde amanhã, desde o alvorecer, eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero que o Senhor esclareça a minha mente, me ajude, quero que o Senhor me dê energia, me dê capacidade de trabalho, me dê capacidade de enfrentamento, me dê visão, sonho e determinação, para que eu possa sair nesse mundo e encontrar um canto onde eu possa manifestar o teu poder, e prosperar, e avançar. Faz sentido, meus irmãos? Sim? Apocalipse 22, 17. Receba e beba de graça. Não tem que pagar um centavo. Receba e beba. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser, não é obrigado. Mas se quiser, o manancial das águas vivas está aí. Está aí, ó. O Espírito de Deus. Volte lá, por favor. O Espírito de Deus e a noiva. Quem é a noiva? Somos nós, a igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Eu estou dizendo, vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. Aquele que quer prosperar, vem. Aquele que quer trabalhar, vem. Aquele que quer avançar, venha. Aquele que quer ser instrumento poderoso de Deus para manifestar o seu poder na vida e na terra, venha. E quem quiser, receba de graça. Meus irmãos, aí isso é impactante. Receba de graça esse manancial de águas da vida. Não tem que pagar, não é uma faculdade, não é um curso, não. Todas essas coisas são importantes, mas aqui a mentalidade, a mente, a cabeça, o coração, isso você recebe de graça, através da graça de Deus, que colocou sobre a sua vida a sua bondosa mão. Mas a cabeça da gente às vezes fica reduzida, restrita. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então não tem nada a ver com uma cisterna rota, isso tem a ver com mananciais das águas. Transformar a mente, disse Paulo, é o segredo de você experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. A Bíblia diz: tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. No seu interior, assim ele é. Então não tem nada a ver com obrigatoriedade ou determinismo de construir uma cisterna rachada. Tem a ver com a possibilidade
de desenvolver um relacionamento saudável com o propósito de Deus. Então pronto, vamos mais um pouquinho aqui. Vamos pensar nas cisternas rachadas. São criações humanas, em contraposição aos rios de águas vivas, que são criações divinas. Então, quando você foca na cisterna, você está focando no seu potencial, na sua capacidade humana, pura e simplesmente. Mas quando você foca nos mananciais de Deus, você está focando naquele que tem todo o poder e pode abrir a porta que ninguém pode abrir e fechar a porta que ninguém pode fechar. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, porta que ninguém pode fechar. Então, se você tem um Deus poderoso que pode te dar sustentação, agora, aqui tem uma questão. Para construir a cisterna, você constrói. Rachada, você constrói. Mas para construir o projeto de Deus, você quer que Ele construa e você fica esperando acontecer o milagre. Não pode. Do mesmo jeito que você constrói cisterna rachada, você tem que construir os mananciais de Deus. A mentalidade vai estar na sua cabeça e você vai construir. Deus não vai fazer nada se nós estivermos de braços cruzados ou esperando que alguém faça por nós. Porque Deus nos mandou fazer por nós e pelos outros. Porque quando Ele nos abençoou, como abençoou Abraão, é para a gente ser abençoado e ser abençoador das nações, ser abençoador do mundo ao redor. Então não pense, a cisterna é aquela coisa que você constrói para botar alguma coisa dentro e ficar ali só para você, só para a sua família. Se furar a cisterna, acabou tudo. O manancial de águas vivas, ele passa na sua vida e passa pela sua vida e vai fazendo uma irrigação no deserto e vai transformando tudo. Por que ele transforma? Porque é Deus que está no controle, não somos nós com a nossa tecnologia. É Deus com a sua graça, com o seu poder, com a sua autoridade. Isso é importante para a gente. Outra coisa, cavar cisterna mostra o processo de substituição. A gente substitui o poder de Deus, a glória de Deus, e vai atrás de cavar cisterna rachada, vazia. É isso que Deus está falando. Vocês substituíram a fonte da vida por uma fonte fajuta que não conduz a nada. Você tem que colocar Deus no centro do negócio. Você tem que eliminar os ídolos, eliminar as ideologias, eliminar tudo que te tira da centralidade do Altíssimo e colocar Deus no lugar que Ele tem que estar, no centro da sua vida, no trono da sua vida, estabelecendo os seus pensamentos e os seus sentimentos. É Deus que tem que estabelecer. E ao estabelecer, se Senhor, eu quero que o Senhor amplie a minha visão. Um dia estava o Eliseu lá com um companheiro dele. Havia uma guerra iminente. O exército do lado do Eliseu era fraco. O exército do inimigo era poderosíssimo. E o menino do lado dele falou assim: e agora, meu Senhor? Ele diz assim: vou pedir a Deus que abra os seus olhos para você ver em que batalha você está. Quando abriu os olhos dele, ele viu um exército imenso. Ele disse assim: mas se o nosso exército é aquele, o exército inimigo não tem a menor chance contra nós. É assim. Mas enquanto o olho está fechado, você não enxerga o potencial de Deus. Enquanto o olho está fechado, você não enxerga as possibilidades de Deus. Paulo nunca enxergou as coisas de Deus enquanto as escamas dos seus olhos não caíram. Tem que cair as escamas dos olhos, para a gente perceber que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe por quê? Porque Deus não muda. E outra coisa que você pode saber sobre Deus: Ele não mente. Ele não mente. Se Ele prometeu que quando você está nele, você está no caminho da vitória, da bênção, você pode ter certeza que é assim. É assim. Quem está em Cristo não está construindo mais nenhuma cisterna rachada, isso ficou no passado, começa a construir algo novo de valor eterno. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu me projeto para algo maior.
a gente tem de pensar nessa possibilidade. Então, nós estamos falando que uma cisterna é um controle humano. Nós estamos falando que o manancial das águas vivas é um controle divino. Então, quem controla a sua vida? Quem controla seus passos? Quem controla o seu trabalho? Quem controla o seu planejamento? Quem controla o dia a dia da sua vida? Isso é que faz a diferença entre estar dentro de um manancial ou estar limitado a uma cisterna rota. Outra coisa, ó, a cisterna você está controlando, depende da sua mente, da sua visão. O manancial é Deus que controla, depende da mente dele e da visão dele. E a visão de Deus cá para nós é muito maior do que a nossa. Então, vamos ficar perto de árvore que dá sombra. Vamos chegar para perto do Senhor. Vamos nos aproximar dessa mente infinita e pedir para Ele estabelecer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E se pintar na nossa mente algum pensamento de restrição, de não posso, de não consigo, na mesma hora, Pai, diz: Senhor, quero colocar esse pensamento aqui na Tua presença, quero pedir que o Senhor renove a minha mente, me dê um pensamento diferente, me dê uma visão diferente, me dê um enxergar diferente, eu quero ver alguma coisa nova, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude. Seja humilde, e dependa de Deus, dependa mesmo de coração, faça uma oração de dependência mesmo. Senhor, eu não sei para onde ir nem o que fazer, como diz Josafá, mas os meus olhos estão no Senhor. Me habilita, Senhor, eu quero trabalhar 24 horas por dia, eu quero fazer tudo o que for preciso fazer, com a bênção do Senhor, porque eu quero ser mais do que vencedor. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, por isso que não temeremos ainda que o mundo se mude de lugar. Ah, mas e se não der certo? Se não der certo, já é o pensamento da cisterna, né? Não vai dar, você não precisa nem pensar se vai ou não vai dar certo. Se você pensou, e se não der certo, você já escolheu o caminho errado. Porque o caminho certo é com o Senhor as coisas dão certo. Pode ser que você não encontre o caminho da primeira vez, daqui ou dacolá, mas com o Senhor a vitória é certa. A Bíblia diz assim: não há erro com o Senhor. Agora, a nossa interpretação do Senhor pode estar errada. Então a gente precisa ter humildade para pedir: Senhor, estabeleça os meus pensamentos, estabeleça os meus sentimentos, para que eu pense os teus pensamentos. Aliás, Paulo foi enfático nisso. Ele disse assim: vocês precisam ter a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, porque isso é que elimina as cisternas rotas e instala na nossa cabeça o HD divino lá, né? o disco divino lá, o programa divino, o sistema divino. E aí a gente começa a funcionar por esse novo sistema da competência de Deus em nós e através de nós. Para encerrar, a cisterna é algo estático, que não prevê evolução, desenvolvimento, crescimento. A cisterna é algo estático. Foi construída ali, vai ficar ali o resto da vida. E se ela rachar, não presta para nada. Mas os mananciais são eternos. Eles se multiplicam, eles se ampliam, eles atravessam desertos e vão levando vida por onde passar, né? Então, a cisterna é restrita, é como um pensamento restrito, é só aquilo, tem um limite. Os mananciais de Deus são ilimitados, não tem medida, porque Deus é eterno, Deus é infinito, então não tem limite. O limite é imposto por nós. Para terminar mesmo aqui, você talvez não se lembre, mas eu recebi um e-mail, um zap, com umas considerações interessantes.
Nessas considerações diziam assim: você se lembra? Aí botava lá uma vitrola com aquele megafone, com um CD rodando, aquele long play. Sabe o que é um long play? Alguém aqui sabe o que é? Levanta a mão quem sabe. 3 pessoas sabem o que é um long play. Quem sabe o que é um disco de 78 rotações? Só 3. Quem sabe o que é um disco de 45 rotações? Só 2. Então vai diminuindo, né? Então, conclusão: quem sabe que era mandar uma carta pelo correio? Pouca gente sabe. Você arranjava uma namorada lá na Baixa do Sapateiro. Aí você mandava uma carta para aquela namorada. Demorava 15 dias a chegar lá. Aí ela lia a carta e ficava feliz e respondia. Demorava 15 dias a chegar aqui. Era 1 mês entre a sua comunicação se estabelecer. Nos Estados Unidos até criaram um sistema muito rápido, era o correio a cavalo. Pegava a sua carta, montava num cavalo e assim, para entregar a carta lá na Baixa do Sapateiro. Aí surgiu a internet. Aí o cara que tem a mente de cisterna rota, eu não quero esse negócio de internet. Esse negócio de internet é coisa do diabo. Eu quero é o correio a cavalo. Isso é só para mostrar para você que o mundo está passando por uma transformação tão grande e que se a gente não tiver a mente infinita de Deus, a gente fica para trás. Mas se a gente tiver a mente infinita de Deus, toda inovação que chegasse, eu já sabia, porque Deus já está muito além disso aí. Então você não se perde no mundo, você se encontra nas mãos de Deus, na oportunidade que o mundo e as inovações vão lhe oferecer. Mas você precisa estar antenado, precisa estar trabalhando, precisa estar focado, precisa estar conhecendo, precisa estar se desenvolvendo. E a igreja de Cristo não é uma igreja que fica parada construindo cisternas rotas. Ela é uma comunidade que, em nome do Senhor, mostra ao mundo as possibilidades de Deus, a começar pelas possibilidades de Deus em nossas próprias. Amém, meus irmãos? Faz sentido para vocês? Para mim fez grande sentido, né? Eu espero que guarde no seu coração isso, na sua mente, e que você comece a fazer essas perguntas. Que tipo de construção eu estou fazendo? É coisa que vai dar um resultado grande lá na frente? Ou é coisa que vai ser uma cisterna no fundo do meu quintal e que nunca vai mudar de tamanho, vai ser daquele jeito o resto da vida, e se der uma rachadurazinha, eu estou com a vela, porque aí nem água para tomar eu tenho. Que Deus nos ajude. Não estou criticando ninguém não, eu só estou dizendo que o mundo é um mundo cheio de possibilidades, e Deus, que é o infinito criador desse mundo, Ele quer colocar esse potencial que existe dentro de nós para funcionar, dando-nos a sua mente, a sua compreensão. E Ele quer fazer conosco e através de nós o que Ele fez com Abraão. Sozinho saiu para uma terra que ele não sabia, que não conhecia, mas Deus disse: eu vou te mostrar. E deu no que deu. E hoje nós somos cristãos por causa de Abraão ter decidido aquele negócio lá, ter ido para lá. E o mundo hoje tem uma porção de comunidade judaica porque Abraão foi, e tem uma comunidade islâmica porque Abraão foi. Tudo dependeu da decisão daquele rapaz com a sua esposa, quando Deus o chamou para uma obra desafiadora. Então os meninos cantaram aqui: você tem um chamado, eu tenho um chamado, todo mundo tem um chamado. Que chamado é esse? Que chamado é esse? É o chamado para construir cisternas rotas? Não. É o chamado para sermos a presença de Deus viva no meio desse mundo, mostrando para esse mundo, não as suas limitações e os seus problemas, mas mostrando para esse mundo as suas possibilidades em Deus, as suas possibilidades a partir da palavra de Deus. O melhor testemunho que a gente pode dar para esse mundo não é falar que o mundo jaz no maligno, é falar que o mundo tem uma chance grande de experimentar uma bênção grande, e isso precisa ter os olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo, e as pessoas vão perceber que existe um caminho brilhante de luz.
Vós sois como astros luminosos no meio de uma geração perversa e corrompida. Não tenha vergonha de ser uma pessoa que pense maior, que pense mais amplamente, porque assim haverá mais espaço para Deus operar na sua vida. Casa. Amém, meus irmãos?